sejam todos bem-vindos ao 6º episódio do nosso RevitaCast, Desvendando a Tricologia em Foco, onde a gente une ciência, informação e conhecimento para fazer com que você possa cuidar da sua saúde capilar de forma integrativa. Hoje, o nosso RevitaCast está muito especial, porque ele vai unir informações do nosso dia a dia, porque a queda capilar, muitas vezes, ela não é apenas, a falta de vitaminas, ela não é apenas o estresse, mas também ela é a resposta de uma vida extremamente agitada, de um excesso de treino, de um excesso de hormônio, de não encontrarmos o equilíbrio entre a nossa vida e um cuidado integrativo. E nada melhor do que alguém que é expert nisso, que foi capaz de dar várias reviravoltas, ressignificar a vida, agregar, conhecer as pessoas de forma integrativa. Eu estou com uma pessoa muito especial, ela que é um exemplo, de mulher, mãe, empreendedora, uma pessoa atemporal e que vivencia e vive aquilo que orienta as pessoas a fazer. Eu estou hoje com a personal trainer, a nutricionista, a empresária, a empreendedora, que tem uma vida extremamente agitada, mas que o autocuidado é o seu lema. Verônica Carvalho de Almeida, que vai estar aqui conosco hoje, desvendando tudo, como a gente pode ter um corpo saudável e um cabelo forte e bonito. Seja muito bem-vinda, Verônica, ao nosso RevitaCast. Que ótimo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, e poder partilhar um pouco do meu conhecimento, que é bom a gente não poder reter pra gente o que a gente sabe. E hoje eu posso falar sobre tantos assuntos, mas eu preferia falar um pouco sobre a minha pessoa antes de começar, porque nem todo mundo me conhece. Então eu sou mais conhecida como Verônica Almeida, eu sou empresária, mas eu também sou mãe, sou esposa, sou dona de casa. É feito uma vez que teve um pessoal na academia, alguns alunos se perguntaram assim: nossa, em casa você faz alguma coisa? Lógico que eu faço, eu sei fazer tudo em casa. E eu sou assim, altamente organizada com minhas tarefas de casa. Gosto de casa arrumada, cheirosa, perfumada. Eu gosto de um ambiente muito aconchegante. Eu gosto de estar me sentindo bem onde eu estou. Isso para mim é muito importante. E eu acho que é isso que me faz ser uma pessoa tão transparente, é porque eu gosto de ambiente limpo, organizado. Isso é muito legal. Então, eu sou uma profissional de educação física, que essa profissão, acho que Deus, quando me formou, já colocou essa luz dentro de mim, que eu tinha essa missão na Terra, E desde criança que eu exerço a profissão, adolescente, 16 anos, 17, eu já amava, assim, juntar grupos de amigas para ministrar aulas. Então, ali para mim era um presente. E dessa experiência, cada vez eu ficava mais apaixonada. Foi essa experiência que nasceu a Verônica aí, personal trainer, que gosta de despertar o melhor nas pessoas. O melhor nas pessoas, Nesse período aí, com 16, 17 anos, que eu juntava esses grupos de amigas, eu tive a oportunidade de já trabalhar como personal, só que eu não tinha essa vista, assim, esse olhar, Eu gostava daquilo. Eu colecionava revistas, que na época da gente era Boa Forma, essas revistas assim, Eu amava elaborar programas de treino, eu gostava muito de esportes, e tinha uma mulher que ela confeccionava roupas de ginástica. E ela me pagava, o personal que eu dava para ela com roupas. Olha! Então, era bem legal. Quem imaginar que a Verônica começou, trocando serviço. E eu fiz ela emagrecer, viu? Acho que eu perdi uns 20 quilos aí, em média. Isso. E ela era muito satisfeita. Então, assim, eu juntava um grupo grande de pessoas e me fazia muito bem. Não era porque eu queria ser uma professora, era porque eu me relacionar com aquelas pessoas me fazia bem, me dava muita alegria dentro de mim, me dava aquele prazer, aquela satisfação. E foi assim, foi um dom tão de Deus que ele via que dentro de mim, eu tinha aquele bom gosto, aquela boa vontade em estar atuando e ajudando as pessoas. Que maravilha, Então isso evoluiu. Eu sou de Alagoas, eu não sou daqui de Pernambuco, e depois a gente foi morar em Recife. Eu me formei em Recife, na UPE, e depois que eu me formei, eu passei um tempo morando em Recife, e quando eu vim morar em Caruaru, eu recém-casada, a gente veio morar em Caruaru, eu tenho pouco tempo de casada, tenho uns 2 anos,
A gente não conhecia ninguém, foi assim, uma obra de Deus, a gente vindo morar aqui, não era projeto, mas era projeto de Deus, porque às vezes a gente pensa que o projeto é nosso, mas não é de Deus. Existe alguém, um arquiteto maior, né? Tem sim. Às vezes você tá batendo lá numa porta que não é aquela porta que ele quer abrir pra gente, ele tem outra porta. E a gente precisa ter esse discernimento, nessa percepção, de dizer assim, não, eu preciso esperar. Então, quando a gente veio morar em Caruaru, eu não tinha nenhuma perspectiva de ficar por aqui, de ter academia aqui. Mas foi um lugar que a gente veio com promessas de Deus mesmo. E o que despertou para abrir a academia? Além do seu desejo, assim, de já ser essa personal aí desde pequena, né? Sim, então, quando eu vim morar, que eu estava grávida da minha filha mais velha, né, de Camila. Sim. E ela nasceu aqui em Caruaru e depois eu voltei. Eu ficava indo para Recife e voltando, porque eu estudava, eu ainda estava terminando a faculdade. Então, eu ia e voltava. E quando eu terminei o curso, eu disse, agora eu preciso realmente exercer. Então, por meu esposo ser médico, então a gente foi lá na Sociedade de Medicina daqui da cidade e colocou tipo uma sala grande de exercícios para treinar. E foi crescendo e era muita gente que procurava, a energia sempre contagiando as pessoas, o prazer, a boa vontade. Se faz com amor, né? É o amor, né? É o amor, é a gratidão a Deus, é você ver o outro feliz. É muito lindo você se alegrar com a alegria do outro. Isso é muito prazeroso, tem você, valor, né? É você se alegrar com o outro. Então, daí a gente ficou um tempo lá na Sociedade de Medicina, acho que uns 4, 5 anos, e depois a gente foi para o lugar que a gente atua hoje, né, na Avenida Macionelo Francisco. E desde ali, essa época que você está lá naquele mesmo endereço? Sim, já tem 20 anos que a gente está naquele endereço. Ali, praticamente, a gente tinha uma casa e eram uns terrenos juntos e a gente construiu, né? Aquele prédio foi construído, a gente construiu. É aquela coisa, né? Quando tem a mão de Deus, tem que prosperar. Tem que fermentar, o fermento tem que crescer. Então, foi isso. E hoje, eu tenho essa mesma paixão. Então, a Estação Saúde nasceu desse desejo de você exercer sua profissão. Sim. É um desejo meu. É porque, assim, existem academias que as pessoas alugam um salão. É muito assim. Alugam um espaço, um salão, um galpão, vamos dizer assim. Faz um banheiro masculino, feminino, enche de máquinas. E ali é uma empresa. E bota pessoas para treinar. E não tem alma. A minha empresa, ela tem alma, ela tem espírito, ela tem corpo, alma e espírito. A gente busca trabalhar o ser dessa forma, porque nós somos o lado psicoemocional, a gente tem que cuidar disso na nossa vida. Sim. O psicossocial, que você se relaciona com outras pessoas naquele ambiente. E o relacionamento, ele cura, né? É algo que a gente sabe que cura, que hoje as pessoas não têm quase, porque o tempo é tão restrito para tanta coisa que as pessoas não constroem mais relacionamentos. Mas nós somos um ser psicossocial e espiritual. Então, a gente não pode formatizar ou formalizar ou concretizar um ser apenas como um corpo. Não existe só um corpo, porque é muito pouco para a gente ser só um corpo. Então, a Estação Saúde, ela é essa empresa que ela vê o ser de uma forma humanizada, como uma pessoa que ela é especial. Todas as pessoas têm um problema, têm um trauma, têm uma queixa, têm uma necessidade. Quem não tem? Sim. Todas as pessoas têm isso. Então, a academia, a Estação Saúde, ela é essa empresa que ela visualiza as pessoas nesse contexto. Faz parte da nossa cultura, não ser um galpão com máquinas, mas ser uma empresa que cuide, que zele, que se importe com as pessoas. Que veja o ser como um ser único, né? Como porque a gente vê único. Que eu já fui, né? A gente se conheceu, né? Na minha luta pelo emagrecimento e contribuiu muito. E que você, assim, que não é só a disciplina de estar ali malhando, não só a disciplina de usar a máquina, né? Sim. É que cada aluno que está ali, é como a gente vê muito na tricologia lá na Revitalize da clínica, né? Cada ser é um ser único e individual, que tem que ser visto como ser único. Único. Né? Uma frase muito boa, você falou agora assim, a gente é corpo, a minha empresa tem corpo, espírito, né? E alma. E nós, né? Quando foi que assim que você, como profissional, assim, às vezes física, a gente foca muito nos hormônios, né? Na vitamina e tal, e você fez que o corpo é mais que isso.
Sim. Que é esses 3 corpos em uno. Quando foi essa virada de chave que Verônica, Sim. né? Aquela menina que só juntava as amigas para malhar, virou a chave sim. e entendeu que teria que ser algo diferenciado. Sim. Na verdade, isso já vem comigo, né? Porque desde criança eu acho que esses valores, eles já são arraigados à minha criação. Então, eu venho de um lar, né? De uma base cristã, né? E eu tenho isso já dentro de mim. Eu não consigo separar as pessoas. Eu sou uma pessoa muito perceptiva. Eu sou uma pessoa que observo muito as pessoas. Às vezes eu olho para uma pessoa e só a forma que ela caminha, que ela senta, que ela se porta, eu já sei que às vezes ela está passando por algum problema. Então, esse olho meu, ele vai além, entendeu? E às vezes você vê uma pessoa com um corpo tão lindo, tão perfeito, mas é o corpo, só o corpo, e ninguém é só um corpo, né? Seria muito pouco pra gente ser só um corpo. E vai além, a gente precisa ver o ser na totalidade dele, porque o espírito da gente, ele é eterno. Sim. Ele é eterno e é o mais importante. É como agora a gente está partindo para uma nova etapa da nossa empresa. E é uma empresa que ela é uma empresa muito focada, né, na base espiritual, na presença de Deus. As pessoas chegam lá, olham e já sabem, que sentem só em olhar que ela é essa empresa diferente. Não é um galpão que foi adaptado, é uma empresa que foi construída. Que foi pensada. Né? Pensada, programada, projetada, estudada, orada muito. Ali tem muita oração, tem muito joelho no chão pra gente erguer tudo aquilo ali, né? Então ali ele tem um significado espiritual muito grande, né? E vai ser um lugar de abençoar tantas as pessoas. E todas as pessoas que chegarem debaixo do nosso teto, que entrarem no espaço da gente, eles pisam em lugar que é cheio de oração, abençoado, né? E a palavra de Deus, que a bênção, ela se estende para as pessoas. Isso. Ela não se retém a você quando você é uma pessoa que você ora. Então, constantemente eu me levanto diante de Deus para orar pelos meus clientes, pelos meus funcionários. Então, aquela empresa, desde o primeiro tijolo ali que foi colocado, que ela foi feita dessa forma. Que ela emana essa luz. Né? Ela emana essa luz. E assim, luz. você teve uma virada de chave, né? Você começou, né, como a professora, a personal trainer, e aí você percebeu que o corpo precisa do alimento. Sim, né? sim, sim. Né? E você fez essa virada de chave sim. de voltar para a faculdade, sim. Né? Se tornou nutricionista, sim, né? sim. Para decifrar mais ainda. Como é que foi isso? Teve medo? Ou qual foi a necessidade que despertou para você fazer nutrição? Na verdade, já faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer nutrição. Por quê? É um casamento. É um casamento perfeito. É o exercício e a alimentação. Sim. Se você se alimenta bem, mas se você não faz exercício, você não tem um resultado. Você não tem um ganho de massa magra. Você só se alimenta bem. Seu corpo é diferente de uma pessoa que pratica exercício. Mas quando você pratica exercício, você precisa do nutriente certo para o seu corpo hipertrofiar, para você emagrecer. Então, são 2 pilares que eles estão lado a lado. Sim. É o exercício e a alimentação. Eu costumo falar que existe uma tríade da saúde, da felicidade, da proteção do cabelo, da pele, da unha. Isso daí, quando você entende, da visão, dente, tudo. Nós precisamos entender que a gente é um ser orgânico, né? A gente não é separado, assim. Cabelo está separado da unha. Não, o cabelo, unha, pele, ouvido, dente, gengiva, tudo tem relação com as vitaminas e com os minerais. Sim. Então, existe uma tríade que eu falo que é a da saúde perfeita, da qualidade de vida. Sono, né? O sono ele é fundamental para construir tudo na gente. Sono, alimentação e exercício. Se você consegue ter esse equilíbrio, você é uma pessoa saudável. E administrar o estresse, né? Porque o estresse, ele gera, é uma porta para outras doenças. Sim, a gente, principalmente assim, até, por exemplo, falando assim, na importância da atividade física, né? Mas se eu tenho uma carga muito grande de atividade física, sem colocar os nutrientes corretos, né? Eu vou ter uma liberação altíssima de cortisol. Sim, sim. E pra gente, né, que tá na tricologia, que ele vai lá como eu posso dizer, na fabricazinha,
E ele corrompe, né, a nossa bainha. É só tomar biotina, não. Se eu tiver um cortisol muito alto, a biotina vai tentar revestir e ele vai sequestrar. E aí o cabelo começa a nascer fino, quebradiço. Mas eu tô malhando, não é bom pra saúde? Mas o problema é o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. É o equilíbrio. A dose certa de exercício, né? O exercício, ele precisa ser benéfico para nossa saúde. Tem pessoas que ultrapassam o limite no treino, né? Que treina todos os dias, que treina 2 vezes por dia. Se você for um atleta, estiver prestes a competir, isso é aceitável. Mas também é um desgaste orgânico, é uma oxidação celular muito alta. E você, depois, esses atletas, às vezes, eles pagam uma consequência na vida deles por causa desse estímulo muito alto de treino. Então, o exercício, quando você vai olhar pelo lado da saúde, ele tem que ter um equilíbrio. Você tem que ter, segundo a Organização Mundial da Saúde, você deve ter 150 horas de exercício por semana. Sim. Até isso, tá bom. Pode passar um pouco mais, mas assim, vendo o limite para você ter saúde. E vendo você como individual. Porque, por exemplo, a quantidade de horas que eu preciso é uma, né? A de Verônica é outra, né? Aí eu começo agora, vamos supor, a gente tá em dezembro, né? Aí eu quero recuperar os 11 meses de ferrugem. Aí chega na academia que é descontar o atrasado. Mas existe isso, infelizmente. E aí eu vou gerar um desgaste oxidativo, né? Um roubo de nutrientes do corpo além do que precisa e pronto. E adeus cabelo. Adeus cabelo. O cabelo paga a conta, né? Alguém tem que pagar a conta, né? O cabelo, aí fica um cabelo fino, né? Ressecado. Isso. Mas tudo são os nutrientes, né? As vitaminas, os minerais, o que você ingere, uma alimentação equilibrada, né? Diminuir a gordura, a fritura, né? Isso é fundamental. Existe hoje, as pessoas, quase todo mundo tem um air fryer em casa, não é isso? Sim. Então acha que aquilo dali é a coisa mais saudável, porque ela faz uma comidinha sem gordura, não é isso? Só que ela não é isso. Naquele aquecimento daquele alimento lá, ele geralmente, aquela batatinha que frita lá, aquele pãozinho tostado, ele libera uma substância chamada acrilamida, que essa substância é altamente tóxica e cancerígena. Então, às vezes as pessoas pensam, mas eu como saudável, eu não como gordura, porque eu preparo meu alimento todo na air fryer. Será? Porque, ultimamente, tem surgido tantas pessoas com câncer de intestino? Sim, é a pergunta, né? E o intestino é o nosso segundo cérebro, né? A calvície começa lá, a depressão começa lá. A relação, Existe um nervo que ele liga, né, do seu intestino para o cérebro, chamado nervo vago. Então, ele passa, ele transiciona serotonina, os hormôniozinho do bem-estar, os neurotransmissores. A dopamina, que hoje a nossa geração da dopamina. Então, tem essa relação muito forte entre intestino e cérebro. Então, as pessoas comem errado. Uma coisa que, assim, eu percebo muito é a falta de tempo das pessoas prepararem um alimento saudável, né? E quando eu dava palestra, quando eu estava ainda terminando a faculdade, que eu dava palestra sobre alimento, eu falava muito que uma alimentação saudável, ela não é cara. Ela não é cara, é barata. Sim. Quanto de fruta você pode ter em uma feira? A fruta não é cara na feira. Raízes, inhame, macaxeira, batata, isso não é caro, mas é um alimento saudável. As pessoas, às vezes, elas têm uma certa comodidade e têm preguiça até de cozinhar. Existe até uma máxima, né? Se a gente descascasse mais, né? E desembalasse menos, né? A gente teria... Seria menos doente. Menos doente. Menos doente. Vamos já falar dessa forma. Mas é isso. As crianças comem errado. Refrigerante, né? Coisas assim que não eram para estar. Doces, né? Hambúrguer, né? Vive o tempo todo pizza. Acha que... adoro pizza. Eu como uma pizza... Poxa vida, por que não comeu uma rodela de inhame com um ovo frito? Não era muito mais saudável? Sim. E as crianças também estão obesas. As crianças também têm pressão alta. As crianças também estão com colesterol alto. Com triglicerídeo lá em cima. As crianças também estão inflamadas. Sim.
né? Os adultos estão doentes, os jovens estão doentes. É uma das coisas assim que a gente, assim, o pessoal diz assim, a queda capilar é só o estresse. Mas não é. Não. A maioria das vezes é o processo inflamatório que está justamente nesse eixo que você está falando, e a gente pega muitos pacientes. A gente coloca o tricoscópio, vê um monte de vermelhidão, né? Aquela caspa, né? Que está ligada muitas vezes àquela desbiose, a presença de fungos. O intestino já está lá funcionando, já desviou sangue lá. Né? O ecossistema é lá no intestino, tá? As bactérias estão lá, as boas e as ruins. As boas e as ruins. Então, é dessa forma, né? E a inflamação que está no couro cabeludo, ela é sistêmica. Né? Isso, aí, Verônica. Ela é sistêmica, ela não está só no couro cabeludo, ela está no corpo todo da pessoa. O corpo cabeludo, o cabelo fraco, quebrado, isso é a sinalização do corpo para dizer que algo não está bem, né? Aquilo que a gente tanto bate quase todo podcast, né? O corpo sempre vai priorizar o que é vital. E o cabelo a gente pode viver sem ele, de forma metabólica, né? Porque emocional, perder cabelo não é satisfatório. Eu sempre digo assim, o cabelo é aquela coroa que a gente nunca tira, né? Para onde a gente for... É a moldura do rosto, a moldura do rosto. rosto. Seja homem, seja mulher, né? E você vê muito lá na academia, aquelas pessoas que fogem desse controle que eu digo assim, não, desse cuidado que você tem integrativo e começa por conta própria, né? A gente vê muito tomar testosterona, não vai para um profissional que faça, ou vai buscar os atalhos das canetinhas, não que não, tudo é bom, mas para mim, para quem e qual a dosagem, né, Verônica? Tudo tem que ter equilíbrio, né? A dose, ela é o remédio, né, entre o veneno e o remédio, o que cura e o que faz mal está na dose. Na dose. Tudo é a dose, tudo é o equilíbrio, né? Nós precisamos buscar, se todas as pessoas procurassem refletir mais sobre o equilíbrio, gerir melhor as emoções, as pessoas eram menos doentes, menos ansiosas. Eu fiz agora a semana uma prova de pós-graduação em nutrição esportiva. Sim. E eu tinha uma disciplina que é sobre comportamento. Sim. Olha, só aquilo ali para mim já valia tudo. Porque eu comecei a entender mais as pessoas. O comportamento, ele lhe acaba ou ele lhe constrói. Porque você diz assim, eu preciso mudar meus hábitos. Você vê isso constantemente. É o clichê, né? Eu preciso mudar os meus hábitos. Eu vou mudar os meus hábitos. Amanhã eu mudo esse hábito. Mas não é. Primeiro você muda o comportamento. Quando você entende porque você age daquela forma, porque aquele comportamento ele insiste em estar em você, e você entende esse comportamento e você consegue vencer o comportamento, aí você começa a trabalhar os hábitos. Porque você encontra um significado, né? Lógico. Eu gosto de dizer assim, aquilo que está oculto, que eu não olho. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não vou ao médico, porque vai aparecer um monte de problema. Só que eles estão ali, determinando seus comportamentos, determinando, eu tô sofrendo com a queda, eu tô sofrendo com a descamação, mas é um reflexo do seu comportamento. Do seu comportamento, do seu comportamento. E tem que desembocar em algum lugar no seu corpo, né? Alguém vai pagar a conta. Pagar a conta, Então, é dessa forma. Então, o comportamento, ele gera... ele adoece as pessoas, né? Gera aquele sistema de hábitos errados, que vai buscar outro. Aí vem a obesidade, vem a inflamação, vem as dores articulares, sabe? Vem aqueles processos inflamatórios, fibromialgia, é uma coisa, é outra. E isso tudo ele tem uma ligação muito forte com o comportamento não curado, não percebido. Não sentido, não deu espaço, né? Porque às vezes você vai passando e aquilo vai sendo escanteado, e depois ele vem de novo. E vem. Então, a gente precisa ter esse discernimento de tratar. E você só vai conseguir se você olhar para isso, né? E buscar ajuda também das pessoas. Ajuda. Os profissionais competentes, né? Às vezes a gente vai pro atalho. Assim, hoje a gente tem uma intoxicação também, né? De metais pesados e tudo mais, também de informação. Que desinforma. Né? Foi por isso que o RevitaCast nasceu, pra gente conseguir quebrar muita coisa, né? Sim. Que às vezes chegou assim, o paciente tava a gente melhorou, aí na página da internet. Olha, existe um reparador de pontas que faz o cabelo crescer
10 centímetros no mês. E todo mundo foi comprar. Aí a minha paciente, Cléia, você não tem na sua clínica esse reparador de pontas? Eu disse assim... Aí eu parei um minuto e disse, meu Deus, a gente já tá 12 sessões eu atendendo ela, né? Revertendo a queda, enfim. Eu disse, só vamos pensar assim comigo, veja. O cabelo, essa partezinha aqui cresceu, as células estão aqui. Pode dizer que não tem vida, mas tem. Como é que algo que eu vou colocar aqui vai ter o comando de onde fazer a minha fabricazinha ativar o crescimento do cabelo? Como? Ela disse, realmente, Cléia, não faz sentido. Como é que eu estava repetindo isso? Eu disse, então, às vezes a gente não reflete, né? E vai vivendo no automático. E, às vezes, as doenças estão justamente por a gente viver esse automático, né? É um conhecimento sem base, né? É o achismo, né? Todo conhecimento, ele precisa de uma prova, né? E de uma prova científica, ele precisa ser estudado. Sim. Né? Mas é porque hoje a internet, ela facilita, né? Com alguma coisa lá que poste, as pessoas são enganadas fáceis, né? Sim. Porque quando você lê, quando você estuda, você vai saber se defender melhor. Será que isso tem base? Faz sentido, né? Faz sentido. Eu só perguntei, tu acha? Aí elas, realmente, não, porque a gente não questiona, né? Não faz aquela, por quê, né? Ou pra quê, né? Mas você começou falando uma coisa muito interessante, corpo, mente, que aí você se tornou nutricionista para poder trazer essa demanda, né? Que hoje você atende, né? Não sei como ela arruma espaço na agenda, né? Mas eu atendo. E eu gosto também de atender. E no atendimento, eu atendo muita gente com obesidade, né? Sim. Porque meu esposo, ele é nutrólogo. Ele é nutrólogo e eu atendo, né? Tem mais 2 nutricionistas. Mas eu também estou lá e atendo também os meus clientes de academia, na parte de esportiva. Sim. Mas os pacientes do meu esposo, esses que são obesos, que faz tratamento para emagrecer, às vezes, a maioria das vezes, eu atuo muito, eu observo muito esse comportamento, entendeu? Sim. Por que você chegou na obesidade? E sempre tem um trauma de infância, que não conseguiu resolver, né? Por isso que é isso que eu tô falando para você, o quanto é importante a gente saber resolver as situações que nos ferem, sabe? Para você não levar... Encarar, né? Você não carregar isso, ela lá na frente, ela vir com mais peso. Mas uma criança não sabe resolver. Então, tem muitas pessoas que hoje são adultas, que são obesas, que tiveram traumas na infância. Foram obrigadas a comer uma coisa que não queria, ou foram privadas de uma coisa, ou foram... Sempre tem uma história, sabe? Sim. Então, isso precisa ser tratado. E quando eles conseguem emagrecer... E também tem outra coisa. Hoje está muito em evidência usar as canetas, né? As canetinhas que tem a solução mágica, né? A solução. Mas não pode ser... É como você falou, que a mulher viu o reparador e foi lá e comprou. Então, tem pessoas que estão adquirindo essas canetas. Compra na farmácia, compra por alguém e usa. Mas não é assim. Tem a dose certa, tem a dose de ataque, tem o controle, tem a nutrição que precisa ser casada com esse emagrecimento. Sim. Porque eu observo que as pessoas que eu venho acompanhando, elas vão emagrecendo, mas vão ficando coradas, rosadas, cabelo bom, sem queda de cabelo. Então, isso é fundamental. A gente vai colocando a quantidade de alimento certo para casar, repor os nutrientes e ir emagrecendo sem sentir fome. Para quando disser assim, perdi 25 quilos, aí pensam, 25 quilos era o que eu mais precisava. Mas depois ele vai e ganha 30, 35, 40. Por quê? Porque não emagreceu da forma correta. Então, se você for olhar hoje no mercado, são muitas pessoas que fazem o uso das canetinhas. Sim. Mas eles engordam depois. O peso chega, o cérebro começa a dizer assim, cadê o peso? Né? E sempre tem que ganhar um pouco mais, tem que ter uma reserva. Uma reserva que é como se fosse assim, uma proteção para o seu corpo. Cada vez que você emagrece e você ganha peso, o seu metabolismo fica mais lento. Sim. Consequentemente, você fica com mais dificuldade para emagrecer. Novamente, né? Então, emagrecer é coisa séria. Precisa saber. A obesidade é uma doença, né? É uma doença. A obesidade é uma doença. A obesidade, de fato, é uma doença, né? Porque antes
permeava pela culpa, permeava muitas vezes, né? Mas hoje a gente já sabe que é uma deficiência metabólica, que cada pessoa tem isso, né? É uma doença de síndrome metabólica, que abre portas para várias outras doenças. Várias doenças. Várias né? Inclusive, assim, a calvície, o afinamento do cabelo, né? A gente pode ter depressão por conta disso, sim, né? Sim. É uma carga, né? Sim. Aí a gente vem uma fibromialgia, a gente vai ter muita dificuldade, às vezes, de processar algumas vitaminas que são essenciais. Como as vitaminas do complexo B, Todas né? são essenciais. Elas são muito importantes, justamente para depressão, para queda de cabelo, para pele, para o ferro, né? A B12 tem uma relação muito... Ela é uma vitamina que ajuda a repor. Sim. E até assim, eu vou colocar queratina no cabelo. Aí vai lá no salão, coloca queratina. É importante, a gente não é contra, só pelo contrário. Né? Os tricologistas trabalham em conjunto. Mas, só que assim, o importante é que o seu corpo aumente a produção da queratina. Sim, e para formar queratina, eu preciso da vitamina A, eu preciso da vitamina B12, da B6, B9. Então, não é só colocar a biotina, né? Vitamina que é a D. Eu preciso desse conjunto de vitaminas, de minerais. E uma coisa muito importante, Verônica, que você assim, sempre falou que eu te conhecia a questão da desintoxicação, né? Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes o cabelo quebradiço é um excesso de alumínio, de chumbo. Sim. Né? Que tem relação com as panelas, né? Com o alumínio das panelas, com desodorante, com aquele sprayzinho de cabelo que a gente coloca, que é o shampoo a seco, né? Com maquiagem. Então, o alumínio tá em tudo isso aí. E derruba cabelo, gente, alumínio, né? O cobre. E tem muita gente que usa aquele shampoozinho a seco. Tem alumínio. O desodorante tem alumínio. E muitas coisas têm alumínio. E as panelas também. Então, também é uma forma de ter metais pesados. Né? Aqueles metais que a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo. Tudo a ver. Tudo a ver, né? Então, o ferro, o ácido fólico, o B12, todas as vitaminas B, elas somam na construção do cabelo, da pele, da vista, dos olhos, da arcada dentária, gengiva, e também vem aí na função da própria proteção de ter depressão. Sim. Depressão também. É carência de nutrientes. E aí que a gente a gente vai para um ponto que você falou muito bem, né? Que é a nossa tríade, né? Você falou assim, né? O exercício físico, a boa alimentação. E eu acho que tem um pilar que você, assim, da Verônica que eu conheci e da Verônica que hoje eu estou aqui tendo o prazer de reconhecer, não é? De reencontrar, né? Que foi essa mulher que ela deu uma ressignificação de vivenciar mais o ato de fé. Sim. Né? Sim. Que entendeu que o corpo, né? Ele vai físico, alimento e também espírito. Eu queria que você falasse dessa base da tríade, né? Sim. Que reviravolta foi essa que essa Verônica se tornou a nutricionista, a personal, mas ela também tornou uma referência de fé. De fé, que lindo que você percebe isso em mim. Né? Então, eu falei sobre a tríade da saúde, né? Que é o sono, a alimentação e o exercício. E a da fé, né? Espiritual, que é corpo, alma e espírito, né? Sim. Nós somos um ser biologicamente, né? Que precisa, sistêmico, que precisa estar bem, né? Fisicamente bem, porque é onde você me vê e eu te vejo, mas nós temos também as nossas emoções, que eu não vejo as suas, você não vê as minhas. Então, como você administra as suas emoções? Como eu estou administrando a minha? Então, o ser também tem o lado emocional. O social é o que a gente está fazendo aqui agora, dialogando, conversando, esse bate-papo tão maravilhoso. E o espiritual, que é a conexão da gente com Deus. Que parte de você com você e você o divino, com você, né? E o divino, né? E Deus, né? Então, esse para mim, ele é muito forte. Eu tenho uma conexão muito forte com Deus. Eu observo muito as pessoas. Eu sou uma pessoa de muita fé. De muita fé. Quem me conhece mais de perto sabe disso. Então, eu tenho uma dependência muito grande de Deus. E eu não negocio, sabe? A minha fé. Eu não negocio o meu momento de oração, sabe? Então, eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter essa conexão com Deus. Experiência, né? Essa experiência. E é algo, assim, tão glorioso e grandioso, que eu sei que é possível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não tem preço, né? Não tem. Não se paga para fazer. Paga. Tem pessoas que barganham, né? Independente, assim, das... Mas, quando você ativa a questão da fé,
né? Independente de religiosidade. A gente está falando Da que eu fé. acho que a fé é a conexão sua com o divino, né? Com Deus, Sim, né? sim. Você também ativa as células, o processo de regeneração, de trabalhar a oxidação. Sim, é verdade, sim, de isso, paz, de paz, de equilíbrio, né? né? Hoje a medicina, até na USP saiu aqui, Sim. que as pessoas que oram, né? Que têm uma doença, mas que se colocam nesse processo de oração, a cura é mais efetiva, né? A cura é efetiva. A cura é efetiva. É assim, né? Biologicamente, se eu conseguisse explicar esse processo. É assim, né? Porque nós somos matéria, né? Nós estamos no mundo, mas nosso corpo é finito, nós somos matéria. Mas Deus, Ele existe. Existem pessoas aí que acham que Deus não existe. Mas nós somos seres criados, imagem e semelhança de Deus. Sim. E Ele existe. E as pessoas precisam entender e buscar. Tem um versículo que diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós. Então, Ele não vai invadir você. Sabe? Ele não vai chegar Só para ali. o mal chega e invade. O mal chega e invade. Se tiver uma brecha, ele chega. Mas diz ele precisa da nossa permissão, livre-arbítrio. Por né? isso que a palavra diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o mundo tem tanta destruição. E assim, a palavra de Deus, eu digo direto para as pessoas que ela é muito viva. Ela é o próprio Deus. Né? E as pessoas, se tivessem a oportunidade de conhecerem, de vivenciarem, elas seriam diferentes. O mundo era diferente. Eu sou uma pessoa que às vezes eu me pego muito dizendo assim: Deus, por que tanta maldade no mundo? Por que tanta guerra? Por que o ser humano? Mas desde o princípio que existe isso. Sim. Desde a criação do mundo que existe isso. Mas é o ser humano que ele não se posiciona, não usa aquela essência tão tremenda que Deus deixou, que é o amor. É. Que transforma, que cura, que liberta. Sim. O amor, ele transforma, ele cura e ele liberta. É. Sabe? É muito lindo isso. É verdade. Você tirar a capa e dizer assim: estou livre desse fardo Sim. que está me aprisionando. Né? Você está E perdoado. quando a gente verbera isso, né? Essas palavras positivas, Sim. da gratidão. Eu prego muito isso no meu método Revita lá integrativo, sobre isso, o perdão. O perdão. Né? Existe um teste científico, né, de Hashimoto, lembro agora um japonês, que é o teste da água que ele pegou, já ouviu falar, né, do arroz, e começou a dizer palavras ruins, e a água foi criando mofo, e as palavras boas que ele dizia à água viraram os cristais mais bonitos que a gente possa imaginar. E o nosso corpo é composto de quê? Né? 90% de água. Água, então, assim, a energia, o que a gente vibra, né? Então, quando você se conecta nesse momento de oração, você começa a acender uma luz que ajuda você a regularizar o corpo. Ajuda. A gente é fruto do que a gente fala, viu? Sim. Tem um versículo lá em Provérbios que diz: o poder da vida. Olha que forte que é. O poder da vida e da morte está na língua. Nas palavras. Nas suas palavras. Tem pessoas que vivem se maldizendo o tempo todo. Sempre se maldizendo. Ele nunca está feliz, nem satisfeito. Porque ele não consegue. A alma dele já está tão assim, tão infectada pelas palavras malditas, ou sobre a vida dele, sobre a vida dos filhos, do outro, que ele é uma pessoa que ele não abre espaço para ser curada. É a cura que tem que ser da alma. Então, é aquele tipo de pessoa que ele pode, assim, né, ter uma vida, vamos supor, fazer atividade todo dia, se alimentar direito, mas ele vai sempre estar ativando a desordem metabólica, né? Espiritual, né? Que é o espírito que vai emanar nessas camadas, né? Emocional e espiritual. Emocional e espiritual. Esses dois são dois pontinhos bem escurinhos dentro de cada pessoa que ninguém vê. Só ele vê. Só. E esses dias eu tô trabalhando um pouco mais, tô meio sem tempo de treinar. Sim. Mas quando eu vou treinar, sempre eu boto um fone e fico escutando ou uma palavra ou escutando louvor. Se eu estiver dando aula, tô dando com a minha música da aula, mas se eu estiver treinando, eu escuto ou louvor ou uma mensagem, uma pregação.
Sim. Mas esses dias foi tão forte, sabe? Porque lá na academia, na outra vai ser do mesmo jeito. Tem a parte de vidro, né? Você sabe que ela é show de vidro. E eu gosto muito de ficar olhando para o céu, porque eu sei que o céu está se movendo. Não é lindo? As nuvens se movem. Então, naquele silêncio todinho que a gente olha, por isso que diz que Deus trabalha no silêncio, né? É no silêncio que ele faz tudo. É no silêncio que ele opera, é no silêncio que ele faz todas as coisas. Então, o céu, ele se move o tempo todo. Deus está trabalhando o tempo todo. E eu fico muito meditando. Eu gosto muito de meditar sobre as coisas espirituais. Sim. E eu estava treinando e, de repente, Deus me deu uma ideia tão linda para eu fazer no dia da inauguração da nova sede da Estação Saúde. Sim. Mas uma ideia tão forte que eu disse, meu Deus, só vindo de ti uma ideia linda dessa para eu fazer. Eu não vou falar que agora eu fiquei curiosa. Sabendo, né? Eu não posso falar. Gente, vamos aguardar essa inauguração. Eita Deus, ele vai falar nesse dia, porque assim, foi muito lindo o que ele falou pra mim. E esse conceito assim, né? Agora nessa nova casa, né? Pelo que você me mostrou, minha gente, tá belíssima. Vocês vão trabalhar mais ainda, né? Tem um nome, né? Como, não vai ser só Estação Saúde, como é o nome? Saúde em 360 graus. Saúde 360 graus. É tudo, completo, né? É tudo. Se é Estação Saúde. Veja que o nome, ele foi se linkando, ele foi se organizando, né? E o nome... Tinha vários nomes para eu colocar, mas eu escolhi a Estação Saúde. É uma estação, é uma parada para você cuidar de tudo. Ela tem a pausa, a né? base para você estar bem, está na Estação Saúde, onde você une tudo que você precisa de saúde. E o 360 graus é muito forte, né? Porque muito forte. 36 meses, né? Não adianta só querer no final do ano correr atrás. E 360 graus porque você vai fazer um espaço muito integrativo. Muito integrativo. Que vai unir todos esses pontos para que ali você resolva, né? Tudo. Tem a clínica do Dr. Almeida, sim. Almeida, né? Na verdade. Sim, né? sim. Tem essa parte que você está montando, tudo muito bem pensado. Fala um pouquinho mais pra gente, né? Porque isso verbera o método que você vem desenvolvendo durante toda essa trajetória, né? Sim, é só amadurecendo. A tríade, né? É o que eu falei, Deus trabalhando no silêncio, né? Ele vai amadurecendo tudo, né? É a gente confiar, né? Orar e confiar. Então, a Estação Saúde, ela vai continuar com esse conceito de cuidar das pessoas de uma forma total, de uma forma integral, o ser humano de uma forma integral. Não só um corpo. Sim. Né? Então, o meu esposo, por ser médico também, então ele vem cuidando das pessoas que estão enfermas, para ficarem curadas. Sim. E começar a cuidar do corpo na academia. Olha que coisa então, boa. Não é lindo? Então, ele vai tratar a enfermidade e depois essa pessoa ela vem ter qualidade de vida. Porque qualidade de vida é de que adianta você ter o dinheiro do mundo todinho se você não tem uma boa qualidade de vida, se você não tem saúde para usufruir daquilo ali. É uma das coisas assim que eu falo muito lá com meus pacientes, explico essa questão seguinte, né? O nosso corpo, né? Ele se renova todos os dias, né? As células, se a gente colocar uma informação positiva, né? Que é hoje que a longevidade comprova, a cada 7 anos a gente tem um corpo novo, né? Então, o fato de, por exemplo, eu ter meu pai calvo, minha mãe calva, não é determinante que eu vou ter uma calvície, né? Ele é 50% de chance. Mas a epigenética, a forma como meu dia a dia, a minha rotina, as minhas escolhas diárias da alimentação, da carga de estresse, porque tudo é uma escolha, né? Uma escolha. A gente sempre diz assim, eu não tenho tempo. Mas existe a escolha de ter tempo, né? Existe, é só organizar, né? É priorizar. Sim. Né? O que você prioriza dá certo. O que você não prioriza... E às vezes as pessoas não se priorizam, né? Prioriza tantas coisas, mas não se prioriza. E vai deixando. E quando você menos espera, você apareceu uma enfermidade, câncer. Ninguém tá livre, né? Não. Mas assim, se você consegue ter meios... E mesmo que venha, se o corpo tá bem cuidado, né? Tá harmonizado, como você falou... Você vai passar por aquilo de uma forma muito mais tranquila, né, Verônica? Mais tranquilo, né? Você vai superar a enfermidade e vai ter como curar, né? Ser curado. Mas a cura, assim, a cura que eu amo falar é sobre a cura espiritual. Eu acho uma coisa assim, você falando da cura espiritual, eu lembrei de um congresso que eu participei. E você falando dessa questão de olhar o sol, né? E aí a gente também falou da questão, por exemplo, da vitamina D. Sim. Que ela é síntese no corpo da gente
como um todo, né? Eu Sim, queria que você sim. elucidasse mais um pouquinho desse papel. Porque a gente, para poder... o folículo tem uma atividade melhor de metabolizar. Sim, sim. Eu preciso de muita vitamina D sobrando, né? Sim, sim. E aí o palestrante falou assim, gente, reflita o quanto é importante a vitamina D. Sabe por que ela é D? Aí todo mundo ficou assim pensando, né? Por que D? D de Deus. Sim. Como é que a gente absorve vitamina D da melhor forma? Sim, sim. No sol. No sol, é. É a fonte, né? É a fonte principal. Mas hoje as pessoas, elas não tomam... Hoje, crianças têm vitamina D baixa. Porque não sai, né? Quando a gente era criança, a gente ficava brincando na rua, no sol, de manhã, de tarde, de noite. Era diferente. Mas hoje são muitas as pessoas. A vitamina dela não é mais... Hoje os estudos provam que ela é um hormônio. Sim. Ela é um hormônio do bem, né? Que proporciona tanto benefício para a nossa saúde. Que ajuda a curar, que ajuda na queda do cabelo, que ajuda na produção de serotonina, de dopamina, né, de endorfina, de todos os neurotransmissores. Ela ajuda na cura da depressão, tudo isso é a vitamina D, né? E ela ajuda a absorver outras vitaminas. Olha aqui. Então, ela é fundamental. Mas ela também, se você tiver com ela exacerbada acima dos valores, você pode também ter uma certa toxicidade. Mas não é muito comum, é mais difícil. Tem que ser uma autocarga, né? A autocarga, você também pode não ficar bem. Mas hoje, as pessoas, quando é dosado, sempre está baixo. Sim. Né? Sempre está baixo. É a baixa exposição, né? Saiu um artigo científico que eu estudei, achei muito interessante. Que é a nossa quantidade de neurotransmissores que a gente tem na palma da mão, né? Se a gente, às vezes, fazer uma técnica simples, é você colocar a palma da mão no sol, pela manhã, sem protetor solar, né? Para não evitar o bloqueio, você tem uma absorção de vitamina D altíssima por 10 minutos. Não precisa ficar 8 horas. Não sei se você conseguiu ver esse artigo científico, mas tem tido uma resposta muito boa dos pacientes. E essa experiência, em 10 minutos, hoje eu estou fazendo muita caminhada, estou fazendo parte assim. Às vezes, se você se propõe uma atividade física, você se expõe ao sol, você já vai conseguir ter uma boa absorção, né? É porque você tem que se expor ao sol sem protetor solar, né? A gente isso. só vai pro sol com protetor tem que ser um solar. pouquinho mais cedo. Não, é mais tarde. A absorção tarde. é melhor meio-dia até 3 horas da tarde. Entendi. De 12 horas até 3 horas da tarde. Ela tem um nível maior. Ou então fazer uma absorção. suplementação adequada, né? A suplementação adequada é bom expor o sol, porque o sol faz aquele bem que a vitamina... Por isso que é a vitamina D de Deus, né? D de Deus, a exposição ao sol. Mas quando você vai se expor ao sol, isso é uma dúvida, né? Um questionamento Sim. que é importante a gente deixar claro. Você tem que estar sem protetor solar. Sim. Por isso que você falou desse estudo, coloca a palma na mão, que raramente você não tá, né, Não, o protetor solar na mão. Mas foi uma estratégia que alguém começou a questionar isso. Porque na vida de hoje, da forma que tá, né? A gente precisa... Você pode estar sem, com a blusa regatinha, com short, entendeu? Já vai ajudar também nessa absorção. Já as partes do corpo levando, né? Batendo o sol já ajuda. E o importante é essa investigação, né? De exames, dessa parte. Os exames bioquímicos, eles são para tudo, né? Sim. Não pode tomar nenhuma vitamina, nenhum mineral, nem repor nada, se você não está precisando. Isso é fundamental também. Ou seja, não é só ir lá na internet, tá lá, né? Acho que eu tô com a vitamina D baixa, vou lá comprar. Acho que eu tô com a B12 baixa, vai lá e compra. Tô com o cabelo caindo, é falta de vitamina. Aí começa a tomar aquelas fórmulas prontas que não é a fórmula para você, né? Não é para você. Por isso que tem que fazer o exame lá, o exame bioquímico, que vai detectar o que é que você está precisando. Tudo tem que ter estudo e provas para poder chegar no ponto necessário de cada pessoa. E cada ser individual, né? Cada ser individual. E essa inauguração agora que a gente ficou tudo curiosa, que tá programada, tem data, porque vai ficar todo mundo aí nessa expectativa. A inauguração está sendo assim, algo preparada. Eu tô de tanta fé que eu digo assim, até o dia e a hora, Deus é quem sabe. Até o dia e a hora, mas é verdade, até o dia e a hora é Deus que sabe. A gente, é porque a gente faz o prédio todo com a construtora, né? Sim. Então ali, eles já vem passando um pouquinho. Do prazo. Mas eles estão fazendo cerão e tudo, para ver se eles conseguem entregar, no mais tardar, começo de janeiro, eles entregarem a obra. Mas é porque é um prédio grande, né? Não é um prédio pequeno. Ele não foi uma coisa adaptada. Ele foi cavado, preparado, alicerçado para tudo aquilo ali que as pessoas estão vendo. Então, demanda tempo, né? Para fazer tudo aquilo ali.
E é tudo feito com tanto amor, sabe? Sim. Cada coisa, às vezes a gente olhou e disse, aqui ficava mais bonito se fosse assim. Então desmancha aqui, faz assim de novo isso aqui, que fica melhor desse jeito. Então, assim, isso vai gastando tempo. E a pretensão, no mais tardar, pra gente abrir é fevereiro ou março. Então já tem uma data aí, já está Mais ou sinalizando, menos, né? fevereiro ou março a gente tem que estar lá já, né? Então a gente comprou mais máquinas novas, chegou uma carrada de máquinas, e vem mais ainda, né? Então Deus, ele é grandioso, ele dá tudo assim, a abundância, a fé, né? A certeza das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê. Então é onde está o segredo. Quer que tudo dê certo, você tem que confiar e buscar, né? Se pôr em ação, né? Pôr em ação, porque as pessoas às vezes querem uma coisa, querem, mas às vezes quando consegue, até que Deus diz assim, mas você não queria tanto. É feito, eu estava comentando com as meninas do Pilates hoje, Jesus Cristo curou 10 leprosos, 10. Depois, um veio agradecer a ele. E ele disse, cadê seus amigos? Nem vieram, nem me dão uma obrigada. Será? Mas um foi, de 10, um foi. Então é isso, as pessoas querem as coisas, querem ser abençoados, querem um bom trabalho, querem um bom casamento, quer um corpo perfeito, quer um corpo perfeito, quer um cabelo lindo, quer tudo lindo, mas não quer o dono de tudo isso, o que vai botar tudo isso dentro da gente. E quando a gente tá lindo lá por dentro, sarado, cicatrizado, lá fora tudo fica lindo. Sim. Lá fora tudo fica lindo. Uma alma bonita, um corpo bonito, uma alma bondosa, um coração que perdoa, que se compadece do outro, que ajuda sem precisar dizer. Aí, eu dei R$200, R$300 para um orfanato. Eu preciso dizer a alguém isso? Não. A palavra assim, dê com a mão para que a outra não veja. Então você não precisa mostrar para ninguém. Faça tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus, porque Ele está em oculto, mas Ele está vendo tudo. Tá. E o teu corpo responde a isso. Responde a isso, o corpo responde absolutamente a tudo. Então, quando você tem uma alma boa, um espírito, por isso que ela tem uma aura tão boa, uma aura tão agradável, é uma luz, né? Mas é o que está dentro, é a reflexão do que está dentro, né? É o trabalho que você vem se fazendo, né? A gente nasce puro e vai se permitindo trabalhar, né? É, trabalhar, mas tem que ter um querer. Ninguém vai por imposição. Ele vai por vontade própria, por a busca também, né? Sim. Porque quando você busca, podeis buscar-me e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Então, você precisa desejar também. É. Então, quando você conhece a Deus, quando você amadurece espiritualmente, não é fácil você ser uma pessoa abalada, contagiada. Você não se balança com qualquer coisa. O seu alicerce é diferente. A sua força é maior. A sua força é diferente. Então, é o segredo. Pode cair fogo. Quando ele diz no Salmo 91, 1000 cairão do meu lado e 10.000 a minha esquerda. Ele ali está dizendo assim, poxa vida, como você tem os pés firmes. Você não vai ser abalada. Está lá, no Salmo 91. Que pelo menos, creio eu, que é um salmo que muitas pessoas leem. Sim. Mas leem, mas não entendem o que está. Não vive. Não vive. Não sente. Não vive, é ler por ler. Mas precisa colocar aquilo para dentro de você. É ler, refletir e meditar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Vê que coisa linda que é. E o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Descansar. É isso que eu tenho feito durante quase 3 anos de construção. É desafiador. Muito desafiador. Após uma pandemia, né? Muito desafiador, né? O país em crise, o povo dizendo, nem o mundo vai ser assim, e o ano vai ser assim. Que nada. O domínio do ano é de Deus, o dia é de Deus, a hora é de Deus, o tempo é dele. Sim. Nem o ano começou. Inclusive, eu quero até fazer depois uma live sobre isso. O ano nem acabou para começar o outro. As pessoas já estão maldizendo o ano que vai chegar. Aí o ano que tem tantos feriados é o ano da Copa. Vai ser um ano ruim. As previsões indicam. O vidente disse... Ninguém diz nada, porque ninguém sabe
De nada. E quando você, como você está falando muito bem, né? Quando a gente está conectado Com Deus, com esse divino, e buscando a sua parte, não o caminho tem se por que abre. você se abalar, né? Então, Aí você entra nessa vibração, né? Aí você já não se alimenta direito, aí tem pico, adoece. Adoece. As emoções chegam e abalam você. Aí vai começar a atrapalhar o seu sistema nervoso central, as suas emoções ficam nervosas, fica ansioso, fica ansioso. As pessoas muito ansiosas, né? E às vezes é só isso. Então, mas assim, ele também diz, não esteja ansioso por coisa alguma. Pois Os passarinhos nem semeiam, nem plantam, ninguém. Você não é capaz de fazer nada sem que seja dado por ele. Por que você está ansiosa? E por que não escolher vibrar no bom, né? Por que você é? Por que está ansiosa dentro de mim? Ó, minha alma. Por que você está ansiosa? É, verdade. Né? Então a gente precisa ter essa confiança. Não é sentar e ficar de braço cruzado, não. Esperando. É você fazer sua. Você tem que estar em andamento, né? É. Se você for olhar, eu vou dizer uma coisa bem linda aqui que você vai pegar isso para você. Jesus Cristo, ele sempre estava caminhando. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não estava sentado. Você não lê. Jesus, ele ia caminhando, ele sempre estava em andamento. E ficava... Quem era que ficava sentado à beira do caminhão? Você sabe quem ficava sentado à beira do caminhão? Os coxos, os aleijados, as pessoas improdutivas ficavam assim. Mas ele curava e dizia, vem, segue-me, vem comigo. Vem, você já está bom. Se põe em movimento. Caminha, anda, né? Caminha, vem caminhar. Dá significado à tua vida. Eu acho que agora você sintetizou todo o nosso podcast. Porque é justamente assim, né? Quem pode trazer, é claro que Deus, mas é você que tem que conectar com essa vibração, é você que tem que se pôr em movimento, né? É você. Se eu quero emagrecer, se eu quero ter cabelo saudável, é você que vai escolher. Eu não posso escolher. Se você não está escolhendo, já é uma escolha. Sentada à beira do caminho. Está sentada à beira do caminho, né? É. E aí a grande está pergunta. improdutivo, né? Está. Às vezes falando mal das pessoas, que é uma regressão muito grande. Se uma pessoa bem soubesse, se um ser que está vivo, eu digo vivo de cabelo e alma dessa terra aqui, se ele bem soubesse, ele jamais, ele tecia comentários ou falava de outra pessoa. Jamais. São passos para trás. É uma atrofia na prosperidade, na saúde, na vida daquela pessoa. Sim. Então a gente precisa ter esse domínio próprio, esse entendimento que você tem. Quer falar sobre uma pessoa? Fala de bem. Coisa linda. Olha como ela está tão linda hoje. Que roupa linda. Você está linda. Isso é lindo. Dá dignidade para você que está falando. E o outro está recebendo uma bênção, como você falou, uma energia. Né? Mas eu olho assim, você está tão feio, seu cabelo está feio. Você está gordo, você está magro. Isso daí, vê o quanto está ferindo as emoções da outra pessoa. Né? Então, a palavra dita com alegria, na hora certa, ela dá vida, ela sente a cor da outra pessoa. Ela transforma. Transforma, ela cura. Ela cura, ela impulsiona o outro para frente. Por isso que é lindo, né, a gente saber qual a finalidade da nossa boca, das nossas palavras. Qual o propósito de vida? Qual o propósito, né? Qual é o propósito de Verônica agora, essa mulher que une tantos papéis, né? Se põe à frente. Qual é o propósito de Verônica? Nos conte aí. Meu propósito, olha, se eu fosse falar, talvez eu não falasse o que Deus tem para fazer na minha vida, né? Eu vivo muito na dependência dele, de Deus. Sim. Mas ele sabe o desejo do meu coração. Eu tenho muito desejo de ajudar as pessoas em todos os aspectos, sabe? Eu não queria só dizer assim, eu sou dona da academia, eu quero deixar você toda musculosa, definida, hipertrofiada. Eu quero cuidar do seu cabelo, da sua pele. Eu quero você ficar a mulher mais linda. Assim, insuportável de linda. Né? Isso não é isso só. Para mim, tem um valor maior dentro das pessoas. Tem um valor muito maior do que tudo que eu possa fazer por fora
entendeu? Ela entender o Cristo vivo que habita dentro de mim, que quer habitar também dentro dela. É tocar o coração e a É alma. tocar o coração e a alma. É você saber Isso que é você muito tem lindo. um poder glorioso dentro de você. Um poder tão grande que você pode materializar de acordo com a sua atuação espiritual. Porque hoje o prédio que Deus fez pra gente, você viu lá na frente, aquilo ali praticamente pode olhar 300 pessoas, 1000 pessoas, quantas mil Deus mandar, mas aquilo ali é a matéria da minha fé, né? Ele disse um dia pra mim, que eu nunca esqueci, ele disse assim, eu, Deus, tenho tesouros na terra, para dar aos meus escolhidos. Para mim, para você, para quem buscar, Para quem se abrir para para receber. quem se abrir para receber. Então assim, não é uma capa, não é uma coisa superficial, não é uma aparência, não é uma roupa linda, um colar, tá lindo, mas é só aquilo. E dentro tem algo muito maior Verdade. que precisa ser tratado e precisa ser manifesto para outras pessoas. Então eu quero que você seja uma célula multiplicadora na minha empresa de outra, e de outra, e de outra, e de Uma outra. alma tocando outra Tocando a alma outra, e fazendo bem-estar, né? Que coisa. Eu tô emocionada. Então você tá mesmo. Mas é isso. E curando. E Sim. curando. É eu tocar, é você dizer assim, eu fui curada. Fui curada na verdade. estação saúde. Aquela palavra foi pra mim. E você dizer, venha conhecer. Venha conhecer a estação saúde. Eu fui curada disso ali. E eu não posso dizer aqui pra você, mas eu tenho testemunhos de pessoas Sim, que passaram no meu ambiente, que foram curadas. Mas conte um caso, eu acho que é importante isso, né? Ai, não pode. Não devo, Sim, É porque mas... são coisas tão pessoais. Mas, E aí, quando a gente recebe algo de Deus que é pra você, eu acho que é pra você. Sim, é verdade. É pra você. Então, foi uma cura sua, uma experiência sua. Né? Então, Mas, assim, como foi que eu intervi? Eu intervi com o meu joelhinho no chão, orando, pedindo e sabendo. E dizendo assim, levanta-te e anda. Que tu não vai ficar nesse lugarzinho aí, não. Levanta, que você vai ser curada. Você vai ser curada. E quando você olha pra alguém como ser único, né? E esse ser começa a se olhar também, né? Se olhar também. E fazer aquele estalo, né? Oh, realmente, eu nem preciso disso. O que eu preciso está dentro de mim. A cura é minha. Está dentro de mim. Você precisa exercer o que está dentro de você. Você vai ser curada. Você vai ajudar a emagrecer. Com você, a sua cura. É você. Né? É o seu poder dado por ele. Individualmente. Único. Único. É lindo, né? É muito lindo. Por isso que ninguém pode copiar ninguém. Ninguém precisa invejar ninguém. Não. Ninguém precisa desejar nada de ninguém. Porque a sua porção você tem. Única sua. Que lindo que é. E o mais, assim, verdadeiro disso tudo, né? Quando você tem esse amadurecimento, essa percepção, né? Há espaço para todo mundo. Para todo. Mas é isso. Desde que você busque a informação correta, que você se abra, como também e vem o cliente certo que é para você. Para você, né? É. Por isso que sempre diz assim, cuida primeiro da tua casa, vivencia que aí os caminhos vão se abrir, né? Sim, que lindo, pronto. Essa palavra você falou, é desse jeito. Primeiro você cuida da sua casa, cuida do seu espaço, né? E Deus, ele é abundantemente grande para todos, né? A porção de cada um ele tem para dar. A gente não precisa querer nada de ninguém. E nem a fé, né? Nem nada, né? Nada. E ele quer dar todos os dias. Ele está pronto para abençoar multidões. É verdade. Multidões. Gente, que podcast, né? Muito bom Né? estar aqui. É a tricologia mostrando, né? Que não é só cabelo, né? O cabelo é um reflexo da nossa saúde, do nosso bem-estar.
é uma decisão de querer estar bem, né? De buscar profissionais que vejam você como seu único, como Verônica, né? Como o Dr. Almeida lá na Estação Saúde. Começa 360 graus, né? Às vezes, para mudar, eu preciso dar o primeiro passo para chegar nos 360. Não é esperar os 12 meses, os 365 dias para escolher. E também, sim, se ali não chegar no Réveillon, diz assim, a partir de hoje eu vou ser diferente, você começa a ser diferente. Começa. Porque tudo é aqui, né? É a mudança do comportamento. Do comportamento, de uma decisão. De uma decisão. E que às vezes você vai voltar atrás, você vai começar, mas quando você se põe em movimento, você agora fez uma explicação perfeita, né? O pôr em movimento. Em movimento, não sentar. Porque quem ficava sentado eram as pessoas doentes. Entendeu? Doentes. E até para uma coisa que eu acho muito importante assim, na questão de Jesus, assim, né? Para qualquer cura acontecer, ele sempre pergunta: você quer ser curado? Ele perguntava, sempre ele perguntava. Ele queria uma afirmação sua. Porque de onde saía a cura? De dentro de você. Isso aí. De dentro de você. Você quer. Ele sempre perguntava para você afirmar com a sua própria boca. Quero. É isso. Quero. Mas tem muitos casos que você vai lendo, você vê que as pessoas às vezes eram curadas e eles diziam assim, tá curado, vá mais não conte pra ninguém. Mas as pessoas não ficavam caladas. Tá vendo? Como é o ser humano, a língua. Tá vendo a língua? Pois é. Não ficavam caladas. E às vezes voltavam a adoecer de novo, porque não mudaram o comportamento e o hábito. Casa caiada, né? Às vezes a gente precisa quebrar-se para recomeçar. Recomeçar, E sempre a gente pode fazer isso. A gente pode ter um cabelo saudável, um corpo saudável. Tá nas nossas mãos, gente. A gente pode ter as deficiências, né? Metabólica, genética. A gente sempre culpa, é porque eu sou assim, é a minha genética. Não, gente. A genética não determina, mas as suas escolhas determina. Sim. Verônica, o papo tá maravilhoso. Tá ótimo, tá adorando. Mas eu vi umas vezes, tá? Vamos vir sim, vamos sim. Se for pra falar da palavra, eu vi várias vezes, se você quiser, né? Fazer várias. Claro, e até porque assim, a palavra, o corpo, a saúde, é a tríade que você vai tá vivenciando hoje, né? E nessa 360 graus vai ser mais ainda. Sim. É o que a gente busca ver lá na Revitalize, e o Revitacast é pra isso. É a gente entender que a gente nasceu para ser saudável, para ser feliz. Para ser feliz. Né? Que é uma escolha, né? E que a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Voz faz deuses, né? E o ponto de partida está dentro da gente. É uma decisão, né? Isso. Mas eu quero assim, né? Para fechar, que você deixasse um recado das pessoas que não estão se cuidando ainda, né? Dessa trajetória que você fez. Qual é o recado que você vai deixar para as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, que acompanharam conosco esse podcast? Então, é o seu momento, né? De você que realmente vive o que fala, né? Eu nunca encontrei Verônica sem ser sorrindo, sem ser com uma palavra acolhedora, sem estar ali motivando a gente, vamos lá, vamos pra frente. E você é exemplo do que você vive. Eu acho que é uma das coisas que faz com que hoje você tenha uma empresa sólida há mais de 20 anos, né? Várias academias já estão aqui em Caruaru, mas a sua essência é única. Você olha o ser humano como único. Eu digo porque eu já vivenciei a experiência e vejo o quanto você inspira, né? E inspira porque inspira na verdade de ser quem você é e vivenciar. Então, gratidão por ter aceitado esse convite, né? Por estar aqui, a gente vai uma parceria maravilhosa e mostrar essa Verônica que poucas pessoas acho que conheciam essa Verônica aí. É verdade. Mas quem convive comigo sabe, né? É, o que prevalece nas pessoas é a verdade, né? A verdade, ela é encantadora. A verdade, por si só, ela já é a resposta para tudo. Mesmo que você, às vezes, precise falar uma verdade que doa para alguém, mas ela é a verdade. Aquela pessoa que vai receber, se tiver maturidade para entender, ela vai ser curada, ela vai ser transformada pela verdade. Então, a gente tem que ser verdadeiro em tudo que a gente faz. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, isso eu acho muito bonito em mim. Eu sou uma pessoa de uma maturidade muito bonita espiritual. Mas se tem algo que eu admiro muito em mim, é que eu sou uma pessoa verdadeira. Sim. Se eu falar, isso eu acho que eu carreguei do meu pai muito, sabe? Se ele prometesse, alagoano, se ele dissesse, vou lhe dar isso aqui, pode ir buscar. Se ele só tivesse e dissesse a você que ele dá, ele era muito assim, meu pai. Eu acho isso muito bonito. E eu tenho isso dentro de mim. Eu sou muito verdadeira. Se você ser Verônica, ora por mim. Que eu estou precisando tanto, eu estou passando por isso. Eu vou orar por você. Verônica, eu estou precisando disso. Você poderia me ajudar? Se eu puder,
Eu vou, com certeza. Então, isso é muito lindo. Eu sou essa pessoa que gosta da verdade. Sou muito transparente. Gosto de gente assim também. Gosto muito. Não gosto muito quando eu me decepciono com as pessoas. Às vezes eu fico meio chateada, mas quando fico chateada, aí eu vou diante de Deus e digo, Senhor, não deixa que nada faça neblina, nada faça sombra, para eu ter a minha comunhão contigo, para eu ter o acesso de subir e descer na tua presença. Então é isso. Se eu pudesse dar um conselho é que as pessoas deixem de tanta ansiedade, busque mais a Deus, confie mais, né? Confie mais nas promessas de Deus. Tire um tempo para orar, para falar com Deus, principalmente qualquer hora do dia, mas de manhã, para começar um dia diferente, né? Um dia protegido, abençoado. As pessoas precisam, as crianças precisam muito serem cobertas pelos pais, pelas mães. Eu digo muito que a mãe ensina e o pai dá exemplo. Então, quem ensina a criança é a mãe, quem dá o exemplo é o pai. Então, que as crianças, que os pais possam ver isso na vida das crianças, gente, do futuro, né, da humanidade, da terra, do nosso país. Então, é isso que eu posso dizer para as pessoas, que tenham mais paciência, mais paz dentro de si. A gente está transicionando o ano, né, 2025 para 2026, que as pessoas possam declarar com as suas bocas que o ano vai ser diferente e tomar posse. Eu passei 2025, foi um ano difícil para mim, eu não trabalhei, mas 2026 eu declaro que eu vou trabalhar, eu vou ter um emprego assim e começar a declarar o que ele quer para a vida dele. Ao invés de reclamar. De reclamar, declarar. E não ficar com medo. Porque eu vi na internet que quando vai ser isso, vai ser aquilo. Eu já vi às vezes nem vê. Várias pessoas maldizendo o ano é de Deus, os dias são dele. Então não dê espaço. E deixem de ver tanto essas redes sociais, né? Tire um tempo para meditar, para se confraternizar em família, para tomar um café na mesa, em família, né? Para partilhar um pão na mesa, né? Eu também. Eu amo uma mesa posta. Eu também. É muito lindo, né? Reunir pessoas para compartilhar um pão, né? Eu fiz outro dia uma postagem para o Instagram da academia e falei sobre isso. Que, assim, o maior ensinamento sobre comer saudável, comer com controle. Escute porque eu vou chegar lá. Foi Jesus Cristo quando chegou na mesa, onde ele sentava com os discípulos para fazer a ceia, era na mesa. E, tá com gula? Não, ele pegava um pão. Não era 10 pães para cada um, não, era um pão. E partilhava com as pessoas, né? Então, a mesa é um lugar consagrado, é um lugar de comunhão, de viver. Eu assisti esse seu. Você assistiu? Não foi lindo? Foi. Então, assim, tem coisas que eu falo, às vezes, nas redes sociais da academia, eu fico querendo, vou falar no meu, que é mais pessoal, mas é como se diz assim, não, fale nesse aqui mesmo. Até às vezes meu filho diz, mas isso é tão pessoal. Meu filho, mas eu senti tanto desejo, Deus falou tanto, toco assim, faça nesse daqui, que tem mais gente que precisa escutar isso de você. Então, aquela parte da alimentação foi muito lindo, foi na Páscoa, né? Sim. Quando eu meditei muito, que eu vi muito que o Senhor, ele sempre estava juntando os discípulos para sentar ao redor da mesa. E quando a gente faz isso, né? A gente come menos. Porque conversa com um, conversa com outro, saboreia o alimento, E se né? você não tem ninguém, por exemplo, eu moro só, então assim, às vezes o que acontece? Eu amo fazer aquela mesa posta, você tomar um café com você mesmo. Sim. Saborear o alimento, Sim, sentir o sabor. Às vezes a gente come muito porque a gente não sente nenhum sabor. E como é que a nossa célula vai absorver? Entendeu? Não sentir o sabor. Mistura as comidas, gente. Outra coisa também que eu falei para um paciente que eu achei muito lindo isso, ele me relatou depois. Ele disse, uma coisa que eu aprendi com você, doutora, que eu achei muito lindo, que eu não sabia, e eu nunca tinha percebido isso em mim. Eu ficava com o garfo e a faca na mão. Eu não parava eles sobre o prato. Eu comia, eu botava mais comer e não deixava o talher repousar, né, descansar. E hoje eu aprendi a deixar o garfo e a faca e mastigar. E estou saboreando, sentindo o gosto dos alimentos. Veja que coisa linda. Ele disse, olha, só isso que a senhora me falou foi tão grande, mudou tanto a minha forma de me alimentar, que eu não tenho palavras para lhe agradecer. Eu disse, que bênção,
né? Que meus pacientes todos possam entender isso. Descansar os talheres, mastigar e o sentir alimento. o sabor e se a gente come rápido, a gente não absorve. E aí está no básico, né? Então, Verônica, muito obrigada. A gente sai de coração recheado aqui de gratidão. Que bênção, eu fico feliz. E com certeza esse podcast vai tocar muitos corações, muita alma. Esclareceu muita coisa sobre saúde de forma integrativa, né? E a saúde do cabelo. Então, gente, esse foi o nosso RevitaCast. Gratidão a todos, aos nossos patrocinadores, a Selecta, né, que está sempre conosco, a Terapúrica, esse cosmecêutico que vai trazer para o seu couro cabelo daquilo que a sua alimentação está entregando, né, que é importante, o cosmecêutico. Então, a todos vocês, muito obrigada. E esse foi o nosso RevitaCast.